E aí, pessoal, vou começar um vídeo para vocês aqui, na sequência do que nós fizemos aí, que nós passamos o vídeo do câmbio automático aqui, da abertura do câmbio automático e os problemas que ocorreram ali. Temos algumas dicas a respeito, tá bom? Agora nós vamos fazer um vídeo para vocês aqui, que vai vir de outro lugar, de outro canal, na verdade, né? Esse vídeo nós vamos fazer mostrando para vocês um trabalho feito da União Conversores, tá ok? A União Conversores, quando nós começamos a trabalhar com câmbios automáticos, nós começamos a trabalhar com eles e gostamos bastante do tipo de trabalho que eles prestavam, mesmo porque nós já tínhamos trabalhado com grandes lojas assim de conversores de torque e acabamos nos decepcionando. Então, serviços mal feitos, serviços que foram cobrados e não foram feitos. Então a gente acabou encontrando esse pessoal da União Conversores que trabalham direito, de maneira honesta. O serviço deles é bem claro ali, específico como é que é feito, ok? Especificado como é que é feito. Então a gente, mesmo eles tendo mudado de São Paulo, eles eram do Jaçanã, quando nós começamos a trabalhar com eles, nós procuramos o endereço, eles estão atualmente em Atibaia, interior de São Paulo, mas mesmo assim a gente ainda prefere enviar o conversor para eles em Atibaia do que fazer aqui, tá ok? Quem vai falar com vocês aí, quem vai passar para vocês é o seu Sérgio, que é o pai do Thomas, no primeiro vídeo, tá ok? Que ele não quis aparecer porque ele achou que ele não estava, sei lá, ele apresentável. Não estava apresentável, ele não quis aparecer, ele falou só mostra a peça e as minhas mãos. Nossa, vocês vão estranhar, mas foi a pedido dele, tá bom? Mas nos atendeu muito bem lá. O conversor que vocês vão ver aí sendo aberto é o da CRV, que está aqui na oficina, vocês vão ver tudo a respeito dele. Depois no outro vídeo tem o Thomas explicando tudo em detalhes sobre conversores de torque, como funciona um conversor de torque. Acho bem interessante para vocês aí matarem quem tem curiosidade no caso de entender o funcionamento de um conversor de torque e por que a necessidade do trabalho com ele, tá ok? Do trabalho de manutenção de um conversor de torque. Não esquecer, pessoal, dá um like nos nossos vídeos aí, já dá uma forcinha, se inscreve no nosso canal, a gente está sempre se esforçando para levar vídeos para vocês, informação para vocês, dá um like no vídeo aí e quer marcar um serviço com a gente aí, já vou deixar o telefone, o nosso WhatsApp é o 011 981637546, tá ok? De segunda a sexta, o WhatsApp, Garagem 85. Nós vamos deixar aqui, vai estar aparecendo aqui para vocês aqui embaixo e durante o vídeo deles também, que eu vou pedir para o Emerson colocar, o nome deles lá, União Conversores, tá ok? De Atibaia, e o contato deles. Outro detalhe também que eu quero ressaltar aqui, eles também trabalham e estão desenvolveram na verdade, trocadores de calor para câmbios automáticos. Por que eles se empenharam em fazer isso? Porque eles identificaram, como muitos aí, que muitos trocadores de calor, eles acabaram abrangendo para toda a linha, mas eles têm trocadores de calor lá, hoje, para fornecer, de carros, e aí os originais são muito problemáticos, como o da Renegade, por exemplo, todo mundo sabe aí que estoura trocador de calor direto, o Jeep Renegade, e entra água dentro do câmbio, né? Com pouquíssima quilometragem acontece isso, e perde o câmbio do carro, tá bom? Então, eles têm lá esses conversores de torque lá, conversores de torque e trocadores de calor com o pessoal da União Conversores lá de Atibaia, tá ok? Vocês vão, a partir de agora, acompanhar os vídeos aí com eles. Pessoal, rapidamente aqui para vocês, a gente está aqui na União Conversores, é o pessoal que faz serviço para a gente em conversores de torque. Eles eram anteriormente do Jaçanã, em São Paulo, estão aqui em Atibaia. Vou mostrar para vocês, seu Sérgio aqui vai rapidamente falar para vocês. Eu quero que vocês entendam como é o interior de um conversor de torque. Aqui nós estamos com um conversor de torque ali na máquina, você é o Luiz abriu aqui o conversor, seu Sérgio vai explicar, ele é o dono da União Conversores, tá ok? E é o conversor daquela CRV que nós temos o vídeo passado para vocês aí. Agora a Lu vai mostrar para vocês aqui, filmar. Pode falar, seu Sérgio. Bom, pessoal, bom dia. Eu vou abrir agora o conversor de torque. Nós já tiramos a solda, né? E agora a gente vai fazer a abertura do conversor.
Tá? O CRV tem o RWK, tá? Este é o conversor dele. Uma das coisas primordiais que a gente tem que atentar no conversor, independente se faz ou não o conversor, é esse anel O-ring aqui, tá vendo? Esse anel O-ring, esse aqui já está seco, tá? Já perdeu a formação dele, né? Essa formação ela ressecou por aquecimento normal, né? Então toda vez que a gente puder fazer uma manutenção na transmissão ou no conversor, sempre vai ter que trocar. Ela está ovalizada, não dá para mostrar, mas ela está ovalizada, né? E ela não tem a fixação correta na parte de fora. Olha aqui, ó, para vocês tirarem uma ideia, ó, ela está bem gasta, ela está retinha aqui, ó. Ela teria que ter no mínimo 5 décimos para mais, tá? Para ela dar uma boa vedação. Agora a gente vai abrir aqui para mostrar para vocês a situação, como que está o conversor por dentro. A frente do conversor ela está perfeita, certo? As palhetas soldadas, não tem dano nenhum. Tem uma pequena sujeira aqui, ó, mas pode ser da low-cap. Ó, tá vendo? Pequena sujeira. Agora a gente vai mostrar a catraca. A catraca ela gira de um lado, da outra ela trava. Tá? Então tá perfeita. Aqui nós temos a placa da fita de low-cap. Observem aqui, ó, ela está perfeita, tá? Por exemplo, se ela tiver pegando uma subida e essa subida começar a perder força, ela pode ser problema de catraca. Mas, no entanto, a gente fez o teste e observou que a catraca está boa. Se ela estiver acima de 60, mais ou menos, 60, 70 por hora, se ela tiver com problema de low-cap, ela vai ficar patinando, você vai aumentar o RPM, e nessa de aumentar o RPM, você vai gastar mais combustível e vai ter condução no veículo, mas sem muita força, sem muito torque. Tá? Então, mas essa aqui não, essa aqui está perfeita, ok? Aqui a gente tem a presença de algumas sujeirinhas, ó, inclusive alguns ferrugens. Aqui, ó, olha bem essa aqui. Não sei por que está tendo ferrugem aqui. Esse carro era de praia, sempre foi de praia. E rodava muito pouco. Então, mas o fato de ser de praia e o fato de ter recebido água no câmbio são coisas diferentes. Então, se ele recebeu água no câmbio, ele dá ferrugem. Mas não é o caso aqui. São pequenos pontos de ferrugem. Só que esses pontos, quando eles soltam, ele pode ir para o corpo de válvula. E indo para o corpo de válvula, nós podemos ter problema, tá? Então, qualquer anomalia que tiver nesse carro, devido à sujeira, ó, tá vendo? É muito grosso, ó, é muito grosso, ó, tá? Essa sujeira, ela vai para o corpo de válvula. E aqui, ó, no fundo, onde é a pista da low-cap, está perfeita, tá? Então, nós não temos problema aqui nesse conversor de torque, não. É um conversor bom, é um conversor que pode andar bastante ainda, tá? Estabelecidos os parâmetros da transmissão, de outros elementos da transmissão, ele vai rodar normalmente. Então aqui nós não temos problema no conversor de torque, tá ok? O fundo do conversor, a low-cap, tá? E bem como a catraca está em perfeitas condições, ok? Então nós não temos problema da transmissão. Posterior, eu vou fazer um vídeo elencando cada elemento do conversor para deixar à disposição de vocês aí, ok? Por enquanto eu estou falando no quesito técnico, se está em funcionalidade a peça ou não, ok? Muito obrigado. Sérgio, só um segundo, só para completar.
Passa para o pessoal, por gentileza, qual a quilometragem aproximada para você fazer uma revisão no conversor de torque desse, para evitar um dano maior. Ó, eu diria o seguinte, segundo os manuais, tem alguns manuais que dizem que não se troca o óleo da transmissão, fluido da transmissão, tá? E só se completa. Eu não concordo com esse tipo de ponto de vista. Tem outros que falam com 60 mil. A gente já teve uma opinião de 40 mil. E hoje eu digo de 20 mil. Por quê? Por causa da qualidade do óleo. Por causa da qualidade das peças que estão dentro da transmissão. Se você tiver condições de trocar de 20 em 20 mil o fluido da transmissão e o fluido do arrefecimento, você vai ter uma longevidade muito boa dentro da sua transmissão. Agora, se você quiser trocar com 40 mil, a longevidade vai ser boa também. Mas devido à qualidade de peças que hoje a gente tem no mercado, que nem os discos de composite e outras coisas mais, até mesmo o óleo, a temperatura, o desgaste de você transmitir o seu veículo na pista, você vai ter um problema de desgaste muito mais cedo. Então vai ser muito precário esse tipo do conjunto de peças no que diz respeito à longevidade. Então, quer ter uma longevidade boa? 20 em 20 mil, tanto do fluido do óleo quanto o fluido da água que vai no seu arrefecimento, ok? Agora, quer fazer com 40? É aceitável também, ok? Muito obrigado. Seu Sérgio, muito obrigado. Pessoal, o seu Sérgio explicou aqui, a gente pede desculpa aí por ter atrapalhado, porque ele está aqui bastante ocupado. O filho dele, que é o Thomas, né, que ia gravar pra gente aqui, não pôde estar no momento, tá ok? Mas, ó, trabalha muito bem, conhecemos o serviço dele desde lá do Jaçanã, em São Paulo, sair de Guarulhos para Atibaia para trazer conversor de torque, porque a gente sabe na mão de quem a gente está deixando, tá bom? Pessoal, esse toque para vocês aí, para vocês entenderem um pouquinho de como funciona um conversor de torque e a importância da manutenção dessa peça também, tá bom? A gente volta com vocês aí, muito obrigado. Esse vídeo do Conversores União, feito pelo Thomas lá e pelo seu Sérgio, foi autorizado, tá? Que nós colocássemos em nosso canal. Tá bom? Eles provavelmente vão colocar no canal deles também, ele me comentou isso aí, mas foi autorizado pelo pai dele e pelo Thomas para que nós fizéssemos vídeo no nosso canal, tá ok? Senão vai ter gente aí falando, nossa, mas o vídeo é deles, você colocou no seu canal, não pode? Eles fizeram para nós, Eles na verdade. fizeram para nós esse vídeo, inclusive ele está citando o nome da Garagem 85 aí no vídeo, tá ok? Só para constar. E agora vocês vão conhecer como funciona o conversor de torque por dentro e o seu principal funcionamento. E inclusive nesse momento eu vou tirar a dúvida de muitos, referente a stall, tá? É um belo conversor para dar exemplo, é um entendimento bem simples, tá? Vou tentar ser o mais prático possível, tá? Eu sou o Thomas, para quem não me conhece, tá? E eu estou fazendo esse vídeo aqui junto com o Camilo, um grande amigo nosso aí da Garagem 85, um belo profissional. E aqui a gente vai fazer demonstração para vocês do conversor. Bom, quem está acompanhando aí no canal sabe que a situação desse carro, conforme foi passado para a gente aqui, é um carro que está pouco rodado, mas ficou muito tempo parado, né? Isso gerou alguns problemas na transmissão e também no conversor. Coisa simples de resolver, mas é bom ter uma pequena orientação aqui do caso. Bom, primeiramente o seguinte, uma das coisas que eu quero passar, essa daqui é a frente do conversor, tá? A frente do conversor, a gente tem esse jogo de palheta que na maioria dos conversores são soltos, encaixado, prensado. É aqui onde começam os problemas de perca de stall. Eu já vou entrar em detalhes o que é stall, mas para a gente não perder o raciocínio. Esses conversores, na maioria dos carros japoneses, né, elas são soldadas as palhetas, então aqui é muito difícil você ter uma perca de stall, geralmente só com um desgaste excessivo de palheta, mas é um conversor muito bem construído. Bom, a gente tem também o fundo do conversor, tá, e as peças internas. Se a gente for entender o funcionamento do conversor, aonde essa parte aqui está no virabrequim do motor e está virando junto com o motor, e essa frente, que é a bomba de óleo primária, ela é fixa,
aqui, né? Então, ao virar o motor, a gente tem o tracionamento dessa parte aqui, que é a bomba de óleo primária. A bomba de óleo primária, independente do bombeamento do óleo que ela faz interno, ela também traciona através desses dentes a bomba de óleo secundária, que é a bomba que fica dentro da transmissão. A bomba da transmissão é responsável por fazer mais injeção ainda na parte interna do conversor e fazer injeção de pressão nos pacotes, tá? Nos pacotes da transmissão, em alguns câmbios cintas, em alguns conjuntos. Bom, como que funciona um conversor de torque, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que entender o seguinte. Esse carro, ele tem um sistema de lock-up no fundo, tá? É um disco de embreagem. Inclusive, para esse carro aqui, a gente nota que, conforme ele ficou parado muito tempo, tem pequenos pontos, vou aproximar um pouco da câmera aqui, ó, pequenos pontos de ferrugem, tá? Mas o óleo que foi tirado desse conversor, na hora que abriu, o óleo estava muito bonito. Porém, existe o ponto de ferrugem, né? O que a gente sempre costuma dizer é o seguinte, que o óleo não só depende exclusivamente de sua viscosidade, tem que estar em ordem, mas também existe o problema mais crônico nos carros, é a validade para os carros que ficarem parados. Porque se o óleo está parado muito tempo na transmissão, a umidade é que nem a gente pegar um copo de vidro e deixar a noite num sereno. A gente vai notar água do lado de dentro e água do lado de fora. Então, a umidade, ela vem através da carcaça, ela umidifica a carcaça, e como existe oxigênio dentro da carcaça do conversor, da transmissão, enfim, existe ar. O ar é um oxidante, o oxigênio é um oxidante, então ele vai criar oxirredução, então ele vai começar a fazer corrosão. Então tudo se corrói, inclusive parado muito tempo exposto a ar, né? Simplesmente sem movimentação, as borrachas começam a deteriorar. Vocês viram no início do vídeo aqui a borrachinha daqui já meia quadrada, né? Meia ruim já, abaloada. E assim funciona por toda a transmissão. Então isso vai gerando pequenos problemas na transmissão, tá? Então esse conversor tem aqui na parte de lock-up, essa parte aqui é como se fosse um disco de embreagem, tá? Eu vou explicar tecnicamente aqui como que isso funciona, mas vocês notam que o disco de embreagem queimou só na borda aqui, ó. É uma lock-up bonita, porém está queimada na borda. Isso é aplicação de baixa pressão ou óleo com viscosidade que já perdeu a sua validade, tá? E ao mesmo tempo não tem aquela pressão de aplicação correta. Se a gente for olhar aqui o fundo do conversor, né, dá para notar que está queimado aqui, ó. Tem umas manchas queimadas aqui, ó. Queimada aqui e queimada aqui, ó. E essas manchas é simplesmente o patinamento do prato de lock-up no fundo do conversor. Ela acaba queimando, tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo de funcionamento de um conversor. Vamos esquecer um pouco essa peça aqui e essa daqui, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, mas o funcionamento mais lógico de um conversor de torque é entre o fundo do conversor, tá? O fundo, que é preso no prato flex, a turbina, tá? E a frente do conversor. Esse é o funcionamento lógico de um conversor de torque, tá? As demais peças, elas são para agregar vamos dizer assim, um torque a mais, o stall, para aumentar o torque, para aumentar a performance e economizar combustível, tá? Então assim, funcionamento. Isso aqui, ele vai estar com uma pressão interna, o conversor de torque vai ter uma pressão interna. Ela pode chegar aí de 1 bar, tá? A 12 bar de pressão internamente, tá? E automaticamente isso aqui vira uma embreagem centrífuga, tá? Por que uma embreagem centrífuga? Porque uma palheta, ela está em contrário com a outra. E ao trabalhar as duas palhetas aqui, a gente tem essa aqui sempre virando, essa aqui ela nunca para, porque essa daqui, lembra, ela está presa no fundo do conversor, que está presa no virabrequim. Então o virabrequim virou, aqui virou. Então vamos se referir sempre a 10 voltas, tá? Então 10 voltas do virabrequim, 10 voltas daqui da frente. Vamos calcular assim. Essa daqui, ela está presa no eixo primário, tá? Então tem essa estria no fundo, onde eu estou com o dedo no meio dela. Essa estria, ela está no eixo fininho, o eixo primário. Então toda a transmissão, ela tem o eixo grosso, que é o eixo fixo, que é do estator, ele não gira.
e esse aqui é o eixo primário. Esse aqui é o responsável por tracionar o carro todo, tá? Então, daqui que parte a tração do carro, tá? Então, do eixo primário. Engatou aqui nessas estrias, vai estar aqui. Imagine que essa frente aqui, ela está girando aqui, tá? Ao girar, ela tem um volume de pressão que ela está fazendo o óleo bombear contra essa peça aqui. Então o óleo está bombeando contra ela, mas não tem força de girar, a não ser que exista uma pressão o suficiente ou uma rotação o suficiente para empurrar e aumentar a pressão contra as palhetas, e aí ela vai eliminando todo o ar do sistema. Então automaticamente essa pressão elimina o ar, fica só o óleo sob pressão, palheta contrária sobre palheta. Essa frente virando vai empurrar essa traseira virando, tá? Aí o carro vai poder andar. Porém, a caixa de transmissão, ela só aplica fechamento de pacotes. É isso que ela faz. Então ela vai fechar, por exemplo, o pacote da direta com primeira, ou só segunda, depende da transmissão. Aplicou, travou, engrenagem, tá? Então é que nem um carro mecânico engatar a marcha. Quem vai ser o responsável por tracionar o veículo vai ser a rotação com o torque agregado, com a pressão de óleo agregada aqui no fundo, e aí a rotação vai fazer isso aqui girar. Se você está num carro com uma pressão de torque, que é chamado isso de stall, né? Por exemplo, eu parei um carro numa subida e esse carro é uma inclinação de 5 graus, bem pouco. Eu quero que ele fique. Quem permanece que vira é o RPM do motor junto com a viscosidade do óleo, né, e a engenharia do conversor de torque. Esse conjunto vai pressionar as palhetas e vai manter isso aqui, o suficiente para manter o carro parado. Ele vai estar girando, né, mas vai estar mantendo o carro parado, ou vai estar travando o eixo, só que está girando da frente, dependendo da situação, tá? Então, assim, um princípio básico de funcionamento na questão de stall, tá? Mas não é só isso que se resume o conversor. Mas quando a gente lida com transmissões antigas de 3 marchas apenas 3 marchas, por exemplo, caixa C4, TH180, né? C4 é Landau, Maverick, enfim, transmissões antigas, né? A gente não tem esse conjunto de aplicação de locato, apenas a gente tem essa parte estator. E quando a gente lida com transmissões mais antigas, mais ou menos de 1954, por exemplo, aquelas Mercedes antigas, conhecidas como banheira, né? Aquelas Mercedes antigas, elas não têm um estator. Ela é simplesmente um desse contra o outro. E outra coisa, ela utiliza câmbio mecânico, tá? Ela não é câmbio automático. Por quê? Porque isso aqui vira uma embreagem hidráulica. Então, quanto mais acelera, mais essa frente fricciona óleo para a traseira e essa traseira faz funcionar. Um detalhe importante de entender é que quando essas peças geram desgastes natural, por exemplo, o carro está com 100 mil quilômetros, já é um desgaste natural e está excessivo. Essa peça ela cria folga, se distancia dessa parte da frente e aí o carro baixa o stall, baixa a pressão, aumenta o consumo de combustível e dentro da transmissão fica tudo trabalhando errada, né? Ou seja, sem a conformidade correta que foi projetada. Por isso que é necessário fazer o conversor a cada 100 mil quilômetros. Para a gente que mexe com conversor como empresa, a gente retira as folgas do conversor e manda para o cliente. Então esse serviço famoso de limpeza de conversor de torque, na verdade é retirar a folga do conversor, né? Então vamos lá. Vamos falar do funcionamento mais importante do conversor. Estator, tá? As peças desse conversor, por incrível que pareça, não chegou a deteriorar, tá? É um conversor ótimo de exemplo, mas as peças estão muito boas. E aqui a gente tem uma peça que para esse conversor do Honda CR-V, ela é muito frágil, que é essa daqui, a catraca, tá? Essa catraca aí, quem viu meus vídeos aí, referente à L4, ela é semelhante à L4, tá? O que acontece? As catracas antigas que a gente tinha do Honda Civic 94, 93, né? Antes da transmissão SLXA, a gente tinha, eu mostro lá o melhor conversor já projetado até hoje, né? Eu tenho um vídeo assim. Ela tem um sistema de roletes aqui dentro que faz com que o conversor dure 1,5 milhão de quilômetros para começar a fazer uma pequena manutenção. Essa catraca aqui, em média de 200 mil quilômetros, já tem que fazer a substituição.
Então essa catraca para esse tipo de carro, qualquer tipo de carro moderno hoje, a vida útil é 100 mil em média, tá? Alguns duram mais, alguns duram menos. Para essa aqui 200 mil. Bom, é uma catraca super frágil e normal de quebrar, porque aqui exerce muita força e deveria ter o sistema primitivo de rolete, mas para economizar, logicamente todas as montadoras padronizaram para o sistema de catraca de dente, tá? Então é o seguinte, essa catraca de dente ela vai localizada aqui e a função da catraca, que isso aqui é o nome técnico é chamado roda livre, ela vai fazer com que o eixo do estator, tá, fique sempre travado em correspondência ao eixo de circulação. O que significa isso? Vamos lá. Repara que lá na transmissão sai dois eixos. O fino, que encaixa na turbina, e o grosso, que não gira, que eu falei que não gira, que é o estator, tá? Que é o eixo que sai da bomba. O estator encaixa nessa peça aqui, nesse cubo, tá? E esse cubo encaixa aqui. Isso aqui tem uma função simplesmente de virar, tá? Para um sentido e o outro não. Então, por exemplo, ela vai sempre virar para cá, ó, ela vai virar nesse sentido e nesse trava. Nesse vira e nesse trava. Isso é o efeito genericamente catraca e o efeito tecnicamente chamado de roda livre. Aonde a gente vê esse sistema roda livre? Todo mundo já teve acesso na catraca de bicicleta. Tudo começou na catraca de bicicleta. Ela vai para um sentido, no outro não. Significa que quando você está numa bicicleta pedalando, a bicicleta está tracionando, está andando. Quando você para de pedalar, o sistema parou, mas a bicicleta continua. Aqui é a mesma coisa. Então, quando a gente está tracionando o carro, a gente tem uma catraca de bicicleta, tecnicamente dizendo, dentro do conversor, fazendo com que você está tracionando o motor, tá? Tá virando o eixo primário, o carro está andando. Você tira o pé do acelerador, em vez do carro fazer uma redução bruta, não existe essa redução bruta. Ela está simplesmente soltando, aliviando a pressão do conversor, ou seja, a catraca do estator, ela está com o eixo travado, porém essa peça está virando do lado ao contrário. Isso faz um alívio. Automaticamente, no momento que ela trava, quando você acelera, ela trava, ela cria um efeito de travar também. Então, quando você acelera, ela está travada, está bombeando o óleo está passando pelas galerias das palhetas, que as palhetas deixam de ter função circulatórias, elas viram galeria de fluxo, e ela fica travada tendo galeria de fluxo, fazendo com que a pressão da bomba primária empurre a turbina de uma maneira muito mais forte. Um exemplo, né? Um exemplo muito prático para entender. Se você tirar a catraca do conversor, você corta o stall. Então imagine um carro numa subida de 15 graus, qualquer carro automático, tá? Quando você tira o pé do acelerador, ele tem que manter a subida de 15 graus. Se você aumentar a subida de inclinação para 20 graus, para 30 graus, quando você tira o pé, o carro vai descer. Isso é um controle de stall. Então, se a gente vir aqui e colocar o carro nos 15 graus de inclinação, esse carro ele vai ter que permanecer e, em referência à viscosidade do óleo, o projeto que foi feito, o projeto do conversor e a aceleração. Por exemplo, um carro de 4 cilindros, 8 válvulas, ele vai trabalhar em torno de 1.000 a 1.200 RPM. O mesmo carro de 4 cilindros, porém 16 válvulas, ele vai trabalhar na média de 800 RPM. Então é uma coisa, porque o motor trabalha mais leve. Então é uma coisa que é referência sempre à regulagem de calibração do veículo. E às vezes o carro não tem uma regulagem de pressão, porque você baixa o percentual de carga na programação. Baixou a carga do motor, o motor não tem condições de tocar um carro e segurar ele numa subida de 15 graus, começa o aperfeiçoamento interno de modificação de stall. Quando a gente faz preparação para carros de arrancada de stall ou carros particulares que a pessoa quer usar para fazer arrancada em ruas, a gente faz sempre a fabricação dessa peça e fabricação das palhetas internas. Então a gente aumenta o stall para os carros fazerem arrancada, né? Quando é casos de modificação. Então, entendendo como funciona a parte de stall, automaticamente você vai entender o que acontece se quebrar a catraca do seu conversor. Por exemplo, você vai parar no meio fio de calçada, o carro não vai ter, acelerando, o carro não vai ter força para subir a calçada, porque ele não tem stall, né? Tem gente que faz um teste puxando o freio de mão do carro, quando o carro é tração dianteira, acelera, né? E vê se o carro arrasta o freio de mão. Ele tem que andar arrastando as duas rodas com o freio de mão puxado.
Se ele não andar, não tem stall. É um outro teste que funciona também. Catraca quebrada, tá? Isso é fácil de identificar. Esse conversor, por estar num motivo bom, um momento bom, que não chegou a deteriorar tanto, dá para salvar todas as peças do conversor, inclusive rolamento não estragou. Isso não vai gerar um custo alto, tá? Então, se é um conversor que tivesse sido deteriorado, entrou água no sistema todo, estragou, isso acaba gerando custo porque automaticamente vai trocando uma peça, vai trocando outra. Então, um conversor que parou até no momento bom, tá? Vai ser substituído o óleo, vai ser mexido em algumas coisas, mas tem tudo solução. Agora vamos falar de uma outra coisa. Lockup. Funcionamento de lockup. Para que serve a lockup? Tá? Aqui é uma coisa que não tem, essa peça não tem nos câmbios antigos, os câmbios de 3 marchas não tem. Tá? E se a gente for olhar os conversores de Mercedes, por exemplo, né? A lockup, em vez de ser um único disco, é um pacote de embreagem com vários discos internos. Por exemplo, da Maroc, de algumas BMWs, né? Então, assim, o que acontece? Imagina isso aqui, ó, é a turbina, essa aqui é a lockup, ó, vou encaixar ela aqui. Esse eu encaixo aqui no alto. E esse aqui é o fundo do conversor. O fundo do conversor nunca para de girar, tá? Porque tá no virabrequim do motor. É uma peça que não desarma, ela fica sempre armada. Turbina tá aqui, estator tá aqui, frente do conversor tá aqui, tá? As demais peças são rolamentos e catraca. Não é importante pra gente na explicação. Bom, se o fundo tá virando, a frente tá virando com fundo, é uma única peça, tá bombeando a turbina. Quando você está precisando de uma potência exagerada, o conversor ele não pode te dar uma potência exagerada instantaneamente. Por quê? Porque a cada 10 voltas, lembra que eu falei no começo que a cada 10 voltas que a gente tem do motor, do virabrequim, a gente tem 10 voltas aqui da frente, porque as peças estão soldadas, são as mesmas peças. E automaticamente existe um patinamento de embreagem, mesmo passando pelo canal, o canal que é o canal de passagem do estator, ele vai dar aproximadamente de 7 a 8 voltas na turbina, ou seja, a cada 10 voltas, 7 a 8 voltas, a gente está perdendo aí 3, 2 voltas, 4 voltas perdidas. Essa perca dessa volta é chamado atrito, e atrito se transforma em calor, e isso tudo gera consumo de combustível. Então um carro automático ele sempre vai ser mais gastão do que um carro manual, porque não existe o patinamento, tá? O desperdício. E quando um carro está engrenado, a turbina está engrenada nos pacotes de disco, né? Por exemplo, engatou a quarta, engatou a quinta, para esse carro a quarta marcha, engatou a quarta marcha, a última marcha da engatada, o carro está lá, acima de 80 km por hora, ainda existe aquela perca lá de 10 para 7, tá? Então isso é uma redução. Mas essa perca também é torque, ela aumenta em torque. Então um pouco de perca ganha um pouco de torque, o resto dissipa em calor, tá? Aí a gente entra com o lockup. Por quê? O lockup, ela vai simplesmente, isso aqui é um pistão, ele vai subir, ele vai apertar aqui no fundo e ele vai travar a turbina. A partir do momento que a lockup está apertada no fundo, não existe mais conversor no carro, é como se fosse você eliminou o conversor. Tá? Embora o conversor está lá, está gerando pressão com bombeamento, jogando para a bomba secundária, que fica dentro da transmissão, mas automaticamente é como se fosse que não tivesse conversor, porque trava a turbina trava o eixo primário e fica um eixo ligado lá do virabrequim do motor até o eixo da última marcha, quarta, quinta, sexta, não importa, desde a última marcha. Então vai estar travando direto. Isso vai fazer com que automaticamente a transmissão abaixe a temperatura absurda, tá? Porque não gera calor. A única peça que gera calor numa transmissão automática é o conversor de torque, os demais são calores pequenos, né? O calor excessivo é o conversor de torque. Então, acionou a lockup, ela baixa o calor, tá? Ela aumenta a viscosidade do óleo, porque abaixa o calor ao mesmo tempo, e o consumo de combustível vai ser elevado, o carro vai consumir bastante combustível, tá? Vai ser um carro econômico, porque não está desperdiçando voltas, tá?
e a potência do carro fica travada de 1 para 1, tá? Então é assim que funciona um conversor de torque, tá? Então é uma explicação básica, simples, existe muita complexidade aqui dentro, existe muito segredo de calibração de folga que perde pressão, mas não adianta também eu ficar explicando essas coisas porque senão fica um vídeo muito longo e esse vídeo é um vídeo que eu estou tentando fazer mais curto possível, tá? Para vocês poderem pegar como funciona um conversor de torque bem ao pé da letra, porque eu acho que um exemplo dessa maneira acho que simplifica bastante e aí dá para ter uma noção da necessidade extrema que um conversor de torque tem em referência ao funcionamento do carro, tá? E é isso aí. Quem gostou aí, dá um joinha aí para ajudar a gente, tá? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Então, pessoal, prestaram atenção aí nos vídeos aí, gostaram dos vídeos, foi de ajuda para vocês, foi interessante, aprenderam bastante aí sobre, pelo menos um pouco aí sobre conversores de torque, né? E como funciona, viram tanto de coisa que tem dentro de um conversor de torque, uma única peça. Aí eu vou dizer para vocês como que uma pessoa vai pegar e fazer um flush numa peça dessa, colocar aditivo para poder o aditivo. Lembra quando eu passei em outro vídeo para vocês que a pessoa fala que o aditivo tem um aditivo específico para os pacotes e tem um aditivo específico para lock-up? O que vai para os pacotes das embreagens vai para lock-up. Então é uma pura besteira. E aí sim eu posso falar, né? Isso é uma grande besteira que falaram aí no YouTube, tá bom? E então é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado bem. Mais uma vez nosso número de telefone, mais uma vez 011 98163 7546, nosso WhatsApp de segunda a sexta para vocês, tá ok? Marcarem aí, agradecendo nosso parceiro Olho no Carro. Se você está procurando um carro para comprar aí, você entra aqui com o cupom GARAGEM85, você vai ter todas as informações e um desconto de 15%, tá ok? Com o cupom GARAGEM85, Olho no Carro, para você ter todas as informações sobre o carro que você está procurando, pretendendo adquirir aí, tá ok, pessoal? E é isso aí. Vai aparecer aqui para vocês mais uma vez o endereço da União Conversores em Atibaia. Qualquer coisa vocês entrem em contato aí, mecânicos, com o pessoal lá, o seu Sérgio e o Thomas. Seu Sérgio e o Thomas, tá ok? Vão ser muito bem atendidos aí e por excelentes profissionais, tá bom? Acho que é só isso, né? Para encerrar, tá bom? Likezinho pra gente aí. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.